Vamos lá, alunos, falando agora de absolutismo monárquico, continuando a falar, né, que nós já vimos começar no outro bloco. Como eu falei para vocês, você tem o surgimento do absolutismo monárquico justamente com a centralização do poder e o fortalecimento do poder, com o apoio da burguesia. Portugal, 1139, Dom Afonso Henriques, lembra ali? A Espanha com Dom Fernando e assim por diante. Você tem vários, só que você tem alguns países, como eu citei no bloco anterior, na aula anterior, que alguns países eles tiveram, por exemplo, a centralização do poder, mas depois o que acabou acontecendo? Houve um enfraquecimento do poder, por causa de ações até, isso foi o caso da Inglaterra, isso aconteceu também dentro da França, por causa da Guerra dos 100 Anos. Então você tem, agora, Espanha e Portugal não, os dois eles conseguiram um processo, vamos dizer que foi mais rápido, tanto que a França como também da Inglaterra. Então os dois países, Portugal e Espanha, acabaram se fortalecendo, tendo o surgimento do absolutismo monárquico antes que a França e que a Inglaterra também. Então ali, com a consolidação dos estados modernos, dos estados nacionais modernos, o monarca ele concentrou o poder nas suas mãos, ele centralizou e concentrou. O rei passou a exercer um poder absoluto, ele tinha um poder absoluto, ele mandava e desmandava, ele tinha poder absoluto. O rei ele recebeu um suporte, como eu falei para vocês, da burguesia, centralizou o poder, e ele acabou confrontando a igreja, que eu falei para vocês também. Quando nascem os Estados Nacionais Modernos, em alguns momentos vai haver o choque entre a Igreja Católica e o Estado Nacional Moderno. E a Igreja Católica vai dançar dentro desse processo. Por quê? Porque a burguesia apoia o rei. Tá? Então você tem o confronto que acontece por vezes. Para se legitimar no poder, o monarca ele pode se utilizar de determinadas obras manuais. Vamos dizer assim, ele pode se utilizar de algumas obras, se utilizar de alguns, vamos dizer assim, eu coloquei manuais, não é feito à mão que por vezes até o era, né? Mas sim, depois que mudava ali, mas manuais, seria uma espécie de manual. Olha, você deve fazer assim, 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 assim. Por exemplo, manual para você arrumar o motor do teu carro. É uma série de anotações que te ensina como fazê-lo. E nesse caso, os monarcas eles também podiam contar com manuais de como ele deveria governar. Por quê? Apareceram os teóricos do absolutismo. Os principais teóricos do absolutismo estão aí, olha lá. O Nicolau Maquiavel, ele escreveu O Príncipe. E o Nicolau Maquiavel era bem interessante, porque o Nicolau, se você puder ler, leia. Tem assim, não é um texto fácil de leitura, mas é interessante. O Nicolau Maquiavel, e aí até hoje menos nessa expressão, né, tipo, você está sendo maquiavélico quando você está sendo assim muito duro, né, assim. Por quê? Porque o Nicolau Maquiavel, ele falava de ser mais rígido. Por exemplo, o Nicolau Maquiavel, ele falava, ele falava para, no caso ali, o monarca, o príncipe, ele falava, você tem que fazer com que os seus súditos o ame e o tema. O ame e o tema. Se você tiver que escolher entre o amor e o temor, escolha o temor, porque quem ama trai. Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, tá lá, ele escreve sobre isso. Se você tiver que escolher entre o amor e o temor, escolha o temor, faça as pessoas terem medo de você, porque quem ama trai. Nicolau Maquiavel citava isso para os monarcas que não conseguiam fazer com que, vamos dizer assim, seus súditos, a população o amasse, né? Então ele fazia com que o temesse, que assim obedeciam, respeitavam, né, a sua figura. É também no livro O Príncipe que vem, né, aquela frase que muitos começam, os meios justificam os fins. Os meios justificam os fins. Que às vezes tem pessoas que fazem uma caca, passam por cima de determinadas pessoas e depois, né, falam dessa forma, os meios justificam os fins para obter o sucesso. Né? Pisa na cabeça do outro, né? Depois usa a frase, o pensamento de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel. O Príncipe foi uma das obras, e é uma das obras mais famosas do absolutismo, e alguns monarcas se utilizaram do conhecimento de Maquiavel para se manterem no poder. Outro teórico do absolutismo é Jean Bodin, que ele escreveu a obra A República. Para ele, as decisões reais, elas são as vontades, ele dizia que as decisões reais, elas eram a vontade de Deus. Então, tudo que o rei tomasse de decisão era a vontade de Deus.
aquela coisa, era a vontade de Deus. Na realidade, ele estava justificando as ações do rei absolutista, né? Assim, eu sou ungido por Deus, eu tenho ligação direta com Deus, então as decisões que eu tomo são decisões supremas. Jean Bodin também foi utilizada, a sua obra A República também foi utilizada para justificar as ações de determinados reis. Outro teórico do absolutismo foi o Thomas Hobbes, que ele escreveu o Leviatã. O Hobbes, ele dizia que a sociedade ela é totalmente desorganizada, e os homens eles exploram uns aos outros. Então, para que tivesse uma organização e que os homens não explorassem uns aos outros, o Thomas Hobbes dizia que precisava de um rei que tivesse poder absolutista. Ele falava que tinha que ter o rei absoluto. Porque ele falava, por exemplo, o Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem explora o outro homem. Você tendo um rei absoluto, ele não vai deixar que isso aconteça, que um homem explore o outro homem. Então ele justificava que deveria ter um rei absoluto para que ele organizasse a sociedade e não deixasse os homens explorarem uns aos outros ou desorganizarem a sociedade. Outro teórico do absolutismo é o Jacques Bossuet, que ele escreveu Política segundo as Sagradas Escrituras. Ele dizia que o rei ele tinha o direito divino de governar. Então ele era ungido por Deus, mais ou menos ligado ao Jean Bodin, né? Ele falava que ele era, né, que o rei absoluto ele era na realidade ungido por Deus e as decisões que ele tomava eram decisões supremas. Então aí você tem alguns teóricos do absolutismo: Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Os mais famosos ali, o Maquiavel, o Hobbes e o Bossuet, tá bom, pessoal? Pois dê uma olhadinha na apostila, leia a apostila e leia um pouquinho, estude um pouquinho, que você vai saber um pouquinho mais. O absolutismo na França, alguns reis hiperabsolutistas que tiveram na França. Olha lá, no século XVI, na França, o poder real ele foi abalado. No século XVI. Século XVI, a gente já está lá na frente, hein? A gente já passou a Guerra dos 100 anos, 116 anos. Olha lá. Protestantes, em sua maioria burgueses, e católicos. O rei era católico, da dinastia de Valois. Está escrito Valois, mas se diz Valois. Vamos dizer, o rei e a burguesia acabou entrando em choque, porque a burguesia estava ligada ao protestantismo, calvinismo, também chamados de huguenotes. Então você tem os protestantes se chocando com o rei, que era católico. Isso acabou gerando vários conflitos dificílimos ali. A situação ela só acabou sendo alterada, porque foi um constante esses conflitos entre protestantes e católicos, teve vários momentos, eu não vou citar os momentos aqui, porque não dá tempo, mas a situação ela só foi alterada com a subida ao trono de Henrique IV. Ele subiu ao trono no século XVI, 1589, e ele ficou até o século XVII, 1610. Ele iniciou uma nova dinastia, a dinastia dos Bourbon. Interessante que Henrique IV, quando ele assume o governo, ele tinha 9 anos de idade. Então ele não poderia governar. Quem governava era sua mãe, a Dona Maria de Médici. Olha ela aqui, toda bonitona e fofinha. A Dona Maria de Médici, ela era a rainha regente. Então o seu filho Henrique IV assumiu o trono, só que ele não podia governar, então quem governava era ela. Ela acabava governando, porque ela era a regente. E ela vai, vamos dizer assim, perseguir protestantes, vai ser uma coisa bem complicada ali. Henrique IV, com o passar do tempo, ele vai, obviamente, ele cresce, depois ele vai acabar se casando e tudo mais. O Henrique IV, da dinastia dos Bourbon, hein, pessoal? O Henrique IV, ele não se dava muito bem com a mãe dele, então ele se torna rei com 9 anos de idade, piquititico, quem governava na realidade era a mãe dele, ele vai ganhando idade, a mãe dele não deixa ele assumir o governo. A mãe dele não deixou ele assumir o governo. Por quê? A mãe dele, a Dona Maria de Médici, falou que ele era muito fraco. A mãe dele falou, ele é muito fraco. Quem governava antes era, na realidade, o marido ali da Dona Maria de Médici, né, do Henrique III ali. Ele que governava. Só que ele morreu, então ela assume o governo como regente e do Henrique IV, ele tinha 9 anos, não pôde governar. Mas à medida que foi passando o tempo, ele foi ganhando maioridade, a Dona Maria continuou no poder e falou, o Henrique IV não tem condições de governar, ele é muito fraco.
E na realidade, Dona Maria de Médici, ela acabou colocando um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, na realidade, o primeiro-ministro foi o cardeal Richelieu, que vocês já devem ter ouvido falar. Desculpa, eu só mudei um nome aí, olha lá. A situação foi alterada quando na subida do trono chegou Henrique IV, da dinastia de Bourbon. Henrique IV ele decretou o Edito de Nantes, que era uma lei que dava liberdade de culto. Henrique IV era o marido da Maria de Médici, desculpe, era marido da Maria de Médici. E ele decretou o Edito de Nantes, em 1598, que esse Edito de Nantes ele dava liberdade de culto aos franceses. Então você poderia ser protestante, você poderia ser católico, não tinha problema. Henrique IV acabou sendo assassinado, quando ele inclusive colocou a Dona Maria de Médici como regente, que até então ele não queria reconhecer a Dona Maria de Médici, que era a esposa dele. O Henrique IV ele tinha várias amantes, isso era bem interessante, tinha várias amantes. Então quando ele morreu, ele foi assassinado, subiu ao trono o Luís XIII, que era o filho dele, desculpe pessoal, esse era o filho, esse tinha 9 anos de idade. E a Dona Maria I, né, ele não podia governar, o filho Luís XIII não podia governar, então a Dona Maria de Médici, ela vai governar durante um tempo, entre aspas, né, mas ela vai colocar como primeiro-ministro o cardeal Richelieu. Por que eu estou falando que ela vai governar? Ela que assina as grandes medidas, mas o cardeal Richelieu é que é o cara que governava de verdade, que ele era o primeiro-ministro. O Luís XIII ele vai crescendo, ele se casou e tudo mais, a Maria de Médici falou, não, mas ele não tem condições de assumir o trono, ele é muito fraco. E aí, porque ele não se dava muito bem, a mãe Maria de Médici e o filho Luís XIII não se davam muito bem. Eles não se davam muito bem. E aí eles acabaram brigando, o Luís XIII conseguiu fazer uma guerra, tomar o poder, aí ele afastou a mãe dele do governo. O Richelieu continuou ali no trono, mas o Richelieu ele foi importantíssimo até porque depois ele vai fortalecer, vamos dizer assim, a França economicamente. Mas o Luís XIII, então, ele consegue entrar em guerra contra a mãe, a Maria de Médici, ele vence, inclusive a mãe tinha arrumado, né, um outro marido e tudo mais, né, assim. Mas o Luís XIII, ele afasta a mãe vai para o exílio, Luís XIII assume de fato o governo, mas aí o cardeal Richelieu é quem governava de fato, né, assim, era o primeiro-ministro. Obviamente as grandes decisões quem tinha que assinar era o Luís XIII. Richelieu ele derrotou os protestantes, submeteu a nobreza e colocou a França no comércio mundial. Ele coloca a França no comércio mundial. O Luís XIII, então, foi o cara que, na verdade, ele assumiu o trono com 9 anos, mas não pôde governar, vai passando o tempo, ele cresceu, a sua mãe estava como regente, mas quem governava era o cardeal Richelieu. O Luís XIII, então, depois briga com a sua mãe, que eles não se davam, afasta a sua mãe, manda a sua mãe para o exílio, aí sim ele assume o governo. Mas quem continuava no governo era o cardeal Richelieu, que era muito inteligente. O cardeal Richelieu conseguiu derrotar os protestantes, acabou com essa, vamos dizer, essa ameaça, submeteu a nobreza e colocou a França no comércio mundial. Depois do Luís XIII, você tem o Luís XIV. Esse foi o rei, talvez um dos reis mais absolutistas da história. O Luís XIV, conhecido como Rei Sol, l'État excusez-moi. Ele governou de 1643 a 1715. Né? O Luís XIV, interessantíssimo, né? Na realidade ele vai governar mais para frente, essa é a idade dele. Né? Assim. Mas o Luís XIV, ele centralizou demais o poder nele. Na realidade, ele não era o cara que ele governava o Estado, ele era o Estado. Ele falava, o Estado é excusez-moi, o Estado sou eu. No governo dele, realmente, né, a França atingiu o apogeu. Ele entrou em guerra com vários países, fez a França entrar em guerra com vários países, foi derrotado em alguns casos, isso acabou agravando a situação econômica mais para frente da França. No governo dele que vai ser construído o Palácio de Versalhes, promovia festas para 15 mil, 20 mil pessoas, era um cara realmente assim, durante o governo dele a França teve um apogeu muito grande, econômico, cultural. O Luís XIV foi um dos reis mais absolutistas da história. Realmente, aqueles que se colocavam contra ele acabavam sendo, né, extirpados. Então tá aí, a França, um pouquinho do absolutismo na França, depois a gente comenta sobre a Inglaterra. Até o próximo bloco.